Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e agora nós vamos falar sobre a triquinose. Bom pessoal, a triquinose suína é causada por um euminto chamado Trichinella spiralis. Esse euminto tem como hospedeiro a grande maioria dos mamíferos, então assim, suínos, ratos, seres humanos, nós também podemos funcionar como hospedeiros, a maioria dos mamíferos. E ele tem um ciclo todo diferente. É um ciclo no qual a fase adulta desse euminto vai acontecer no intestino delgado, mas ele vai produzir larvas e essas larvas vão ficar encistadas na musculatura. A gente vai ver rapidinho como funciona o ciclo desse euminto. É um euminto que acontece no mundo todo, com exceção de alguns países como a Austrália, a Dinamarca e a Grã-Bretanha. No Brasil, a gente não tem ainda uma fiscalização adequada para a trichinella, então ela ainda é considerada uma doença exótica no Brasil. Mas a gente tem todas as condições para ter a doença, vocês vão ver. Bom, pessoal, essa doença está muito associada aos suídeos, ao consumo de carne de suídeos. Então, o suíno doméstico, o porco doméstico, que é o Sus scrofa domesticus, e o javali, que é o Sus scrofa. Mas, como vocês viram, ela comete a grande maioria dos mamíferos, tanto domésticos quanto silvestres. E o homem não está de fora, ela é uma zoonose, portanto. O homem adquire essa doença quando? Quando ingere carne ou derivados que estejam infectados com esse parasito. Então, daí a importância de se tomar muito cuidado no momento de decidir ingerir a carne mal passada ou carne crua. Bom, pessoal, a Trichinella spiralis, ela é um nematóide, como vocês podem ver aqui. Em virtude do ciclo de vida dela, que a gente já vai ver, é muito raro a gente encontrar as formas adultas no intestino. Mas eles são nematóides aí que atingem uns 4 milímetros a fêmea e o macho atinge até 1,5 milímetro. E eles não têm aí grandes alterações morfológicas. Na fêmea, microscopicamente, é possível observar a presença de larvas em formação, porque ela tem uma característica diferente da maioria dos nematóides que nós estamos acostumados a ver, porque ela é larvípara. Então, a fêmea ovipõe, aliás, não ovipõe, né? A fêmea põe larvas. Então, é uma das características diferenciais que a gente tem nesses nematóides. Na grande maioria das vezes, a gente acaba observando mesmo são as larvas presentes na musculatura e elas ficam encistadas e dentro desse cisto, à medida que elas começam a crescer, elas começam a se enrolar, porque elas precisam ficar contidas dentro desse cisto, né? Então, é por isso que ela chama Trichinella spiralis, porque ela fica espiralada dentro do cisto. Bom, pessoal, então como funciona o ciclo biológico da trichinella? Funciona da seguinte forma. Uma vez que o mamífero ingeriu musculatura contendo a larva, e por musculatura contendo a larva, vocês podem interpretar de várias formas. Se a gente estiver falando de um humano, provavelmente ele ingeriu uma carne que não foi devidamente cozida ou devidamente assada. Ele pode ter ingerido um derivado, então assim, um salaminho que não foi preparado aí de acordo com as boas práticas de fabricação, né? Não atingiu a maturação ideal. Ou, por exemplo, pessoas que têm o hábito de ingerir linguiça crua, eventualmente vocês vão conversar com algumas pessoas que têm esses hábitos, ou, por exemplo, ainda um presunto cru. Ou, se eu estiver falando de um animal silvestre,
Isso pode ser fruto de um hábito predatório, então, quando ele caçou uma presa, ingeriu essa presa, ou ainda espécies que têm o hábito de ingerir carne putrefata, né? A popular carniça. Então, uma vez que houve, então, a ingestão dessa musculatura contendo a larva, esse tecido muscular ele é digerido no estômago e aí a larva é liberada, né? Ele é digerido no estômago, a larva é liberada. Essa larva chega no intestino, nesse momento ela está no estádio de L1, e aí ela sofre todas as mudas e se transforma em adulto lá no intestino. Então, os adultos copulam, a fêmea fica fertilizada e aí a fêmea libera as larvas. Ela põe as larvas, né? Essas larvas atingem a circulação e migram até a musculatura. E lá elas ficam encistadas, esperando o momento em que um outro predador venha e se alimente dela. Então, no caso de humanos, a gente acaba encerrando o ciclo, né? Porque o humano ele não é fonte de alimentação para outro animal, não em condições normais. Mas se eu estiver falando de outros animais, a gente acaba perpetuando esse ciclo porque eles podem ser ingeridos aí por um outro predador. No mundo silvestre, nós temos o roedor, que é aí uma fonte de alimentação para muitas espécies maiores, para muitos predadores maiores. Então, ele é uma importante via de disseminação da trichinella e ainda ele mantém esse aumento do ambiente através de canibalismo. Esse canibalismo também pode acontecer em outras espécies, principalmente aí espécies que têm o hábito de mordiscar a cauda, né, de outros da mesma espécie. Então, é uma forma de manutenção da trichinella na natureza. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esse processo, esse intervalo entre a larva chegar até o intestino e sofrer todas as mudas, dura em torno de 7 dias. Mas o ciclo todo, até que essas larvas estejam devidamente encistadas na musculatura, dura em torno de 3 a 4 semanas. Então vamos lá, pessoal, olha, a gente tem um animal infectado, a carne desse animal, normalmente, né, de um suídeo, então, ou um porco doméstico, ou um javali, ela é ingerida mal cozida, crua, e aí algumas dessas larvas, então, vão ser liberadas e vão penetrar na mucosa intestinal. Lá elas vão completar o ciclo dela. Então, na mucosa intestinal, elas atingem a maturidade sexual e a fêmea produz larvas, e essas larvas caem na circulação e vão atingir diversos órgãos. Então, a gente sempre fala de musculatura, mas é o mesmo caso da cisticercose. Musculatura a gente enfatiza porque é o que a gente come, a carne, né? Mas vejam, pode haver alojamento de larvas no coração, isso vai desenvolver miocardite. Pode haver alojamento de larvas no sistema nervoso central, e aí a gente vai ter as mais diversas alterações neurológicas. O mais comum é, então, o alojamento de larvas na musculatura. E na musculatura, dependendo da localização dessa larva, desse cisto dessa larva, pode apresentar, então, no animal ou no humano, dores musculares, se for nos músculos respiratórios, dificuldade respiratória. Então, vejam que é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Pessoal, em relação à sintomatologia, é muito dependente. A sintomatologia depende de onde essa larva está alojada. Então, dependendo de onde a larva está alojada, a gente vai observar a sintomatologia específica de cada sistema, né? Por exemplo, se estiver na musculatura respiratória,
esse indivíduo vai apresentar dificuldade respiratória. Se estivermos falando dos eumintos adultos presentes no intestino, é muito comum a gente observar a presença de diarreia, e essa diarreia pode demorar aí uma ou 2 semanas, e em seguida essas larvas acabam migrando para a musculatura. Então, no momento que essas larvas migram para a musculatura, a gente observa a dor muscular, se for musculatura respiratória, dispneia. É possível observar a eosinofilia, então, quando é realizado um hemograma. Normalmente, nos animais, essa infecção costuma ser assintomática. Em humanos, a gente costuma observar muito mais sintomas. Mas, por exemplo, em predadores, né, tipo cães, gatos são predadores, são carnívoros, se eles ingerirem grande quantidade, a gente observa os mesmos sintomas observados no humano. Então, diarreia, febre, dor muscular, a gente consegue observar neles também. Em suínos jovens, a gente costuma, quando ocorre manifestação de sintomatologia, normalmente é inapetência e diarreia. À medida que eles vão ficando mais velhos, eles se tornam mais tolerantes e normalmente acabam ficando assintomáticos. Os humanos também acabam ficando mais tolerantes com o tempo, mas normalmente é assim. Existe a fase de sintomatologia de diarreia, seguida da fase de dor muscular, dispneia, e aí no intervalo de 2 a 3 semanas, no máximo 1 mês, esses sintomas se tornam bem mais brandos. Então, como eu mencionei para vocês, os sintomas eles são dependentes do local onde essas larvas estão localizadas. Então, vamos lá. Se as larvas estiverem localizadas na mucosa intestinal, a gente observa dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia. Nos mais diversos músculos do corpo, a gente vai observar dores musculares. Se for nos músculos respiratórios, dificuldade respiratória. Músculos da deglutição, dificuldade para deglutir. Se tiver nos músculos oculares, eu esqueci de mencionar isso para vocês, mas é bastante comum isso acontecer e aí a gente observa edema de pálpebras, isso é muito comum nos humanos. No momento que ela está migrando pelo sistema circulatório, ainda pode provocar tromboses no sistema circulatório. É possível também ocorrência de larvas no coração, e aí, quando o indivíduo tem essas larvas no coração, ou ele apresenta miosite ou ele apresenta insuficiência cardíaca. E no sistema nervoso central, que eu diria que é o pior local para uma larva se instalar, a gente vai ter os mais diversos distúrbios neurológicos. Então, dor de cabeça, vertigem, pode ter convulsão, pode resultar em paralisia focal, paralisia de todos os membros, enfim, depende da localização e da quantidade de larvas que esse indivíduo tem no sistema nervoso central. Bom, pessoal, em relação ao diagnóstico, a gente não costuma buscar o diagnóstico em animais vivos. E eu me refiro em especial aos suídeos. Por quê? Primeiro porque esses animais não têm uma manifestação clínica muito expressiva. Segundo, porque a grande maioria dos suídeos vão acabar indo para o abate ainda jovens. Então, a gente acaba não investigando esse tipo de parasito nesses animais. A gente acaba descobrindo a infecção quando, durante o abate, quando vai ser realizada a inspeção da carne, a gente observa essas infecções. Se as infecções forem maciças, a gente consegue observar a olho nu. A gente observa, então, pequenos pontinhos branco acinzentados. Lembrando que esses pontinhos, esses nódulos de trichinela,
eles têm menos de 1 milímetro, eles podem chegar a 0,8 milímetros, então eles são bem pequenos mesmo. E nos abatedouros, também eles realizam um teste que é o seguinte, eles pegam pequenas amostras, né? Pegam aí fragmentos de músculo suíno que tenham cerca de 1 grama, mais ou menos, e eles espremem esses fragmentos contra placas de vidro. Montam uma lâmina, né? Essas placas de vidro, na verdade, são lâminas tipo lâminas de microscópio. E levam a um equipamento chamado triquinoscópio, que basicamente funciona como um microscópio, só que ele projeta a imagem em uma tela. E aí, se houver a presença da larva, você consegue enxergar, identificar a presença dessa larva nessa tela. Existem diferentes modelos de triquinoscópio. Aqui a gente tem 2, então a lâmina é inserida nesse local. Aqui funciona a peça realmente, né, que atua como um microscópio, e a imagem é publicada, então, é apresentada nessa tela. Aqui a gente tem um outro modelo de triquinoscópio, mas o funcionamento é o mesmo. Aqui é inserida a lâmina e aqui é apresentado o conteúdo dessa lâmina, facilitando para a pessoa que está fazendo essa investigação verificar se tem ou se não tem triquinela nessa musculatura. Aqui nós temos 2 imagens de microscopia mostrando as larvas de triquinela. Então, eu falei para vocês que ela começa a crescer dentro do cisto e que ela começa a se enrolar, porque ela fica meio sem espaço para crescer. Então, aqui está ela. Observem que ela começa a ficar enroladinha. Então, aqui a gente tem um corte, na qual mostra a triquinela se enrolando, e aqui a gente tem um corte longitudinal, né? E o interessante que a gente consegue observar nesse segundo corte é a reação inflamatória que acontece ao redor dessa larva. Então, imaginem a inflamação que está nessa musculatura, a dor que o animal, né, o humano, enfim, está sentindo nesse momento por conta de toda essa inflamação que tem ao redor dessa larva. Bom, pessoal, então a gente tem que lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que a triquinose ela ocorre basicamente no ambiente silvestre. Então, a infecção humana ela costuma ser acidental. A manutenção da triquinose na natureza ela depende de algumas coisas. Então, por exemplo, os hábitos predatórios de alguns animais, então eles acabam ingerindo a larva por conta disso. O canibalismo também mantém a larva na natureza. E ainda, a gente tem que levar em consideração as espécies que têm por hábito ingerir carne em putrefação. Um outro fator que a gente tem que considerar é que esse parasita ele tem uma gama de hospedeiros muito grande. Então, todos aqueles mamíferos que têm hábitos carnívoros ou onívoros, eles estão sujeitos a se infectarem pela triquinela. Agora, isso em ambiente silvestre. Agora, se eu pensar em ambiente doméstico, o que acontece? No ambiente doméstico, o homem é o culpado pela manutenção da triquinela. Por quê? Com certeza vocês já ouviram falar em lavagem. O que é lavagem? Lavagem é lá um composto de restos alimentares. Restos alimentares, restos de alimento que o homem consome, então ele joga num recipiente grande e adiciona outras coisas, né? Por exemplo, hortaliças, né? Adiciona outras coisas e fornece aos suínos. Só que quando eu falo que tem restos alimentares, pensem, o homem, vou levar em consideração o Brasil, no Brasil as pessoas têm o hábito de ingerir a carne mal passada.
Se você está ingerindo carne mal passada e fornece seus restos alimentares para os suínos, você também está fornecendo carne mal passada para ele. Então, se houver trichinela nessa carne, o suíno automaticamente se infecta. E aí, o homem se alimenta desse suíno que ele criou com lavagem. Nesse momento, a culpa, né, a responsabilidade pela manutenção desse agente na nossa cadeia alimentar é do próprio humano, porque é ele que fornece esse alimento inadequado para o suíno. Então, a infecção humana pode estar relacionada aí com o consumo de carne de porco crua, não sei muito de pessoas com esse hábito de consumir a carne crua, né? Mas mal cozida, temos muitas pessoas que consomem a carne mal cozida. Na verdade, nesse ponto gera até uma certa discussão, porque o conceito de bem cozido de algumas pessoas está um pouco deturpado, principalmente porque a gente tem tido uma grande onda aí de pratos gourmet e, enfim, acaba entrando numa briga de maciez, textura, mas o que acontece? Uma carne bem cozida é uma carne onde todos os agentes microbiológicos estão mortos. E nesse contexto, a carne que é considerada no ponto no Brasil, ela ainda é levemente rosada. A carne no ponto, que está levemente rosada, ainda tem diversos agentes viáveis dentro. Então, a trichinela está viável, cisticercos de tênia estão viáveis, toxoplasma está viável, enfim, diversos agentes patogênicos ainda estão viáveis nessa carne. Bom, pessoal, os derivados também são agentes transmissores, então linguiça, presunto, salame. Por quê? Alguns desses derivados, eles são simplesmente ou defumados ou passam por processo de secagem, e esses processos não são eficientes em eliminar a trichinela da carne. Então, é importante ficar atento a isso, principalmente quando esses embutidos, né, eles são produzidos de forma artesanal, porque aí não tem-se nenhum controle pós-fabricação se os agentes presentes dentro da carne foram neutralizados ou não. Bom, tem havido aí muitos relatos de transmissão para humanos a partir da ingestão de carne de equinos, então ficar bastante atento também em relação a isso. E pessoal, como eu mencionei para vocês, a lavagem é um importante mecanismo transmissor, né, de trichinela, tem mantido a trichinela no ambiente. Então, alguns países já proibiram a utilização de restos alimentares que não tenham sido cozidos. Então, esses restos alimentares, se eles forem oferecidos para os suínos, eles precisam passar por um processo de cozimento antes. Bom, pessoal, em relação ao tratamento, dificilmente a gente realiza o tratamento nos suínos, mas existem algumas classes farmacológicas, principalmente os benzimidazóis, então flubendazol, albendazol, mebendazol, eles são bastante eficientes em combater as triquinelas, inclusive as larvas presentes na musculatura. Esse princípio consegue combater, mas dificilmente a gente usa isso para tratamento nos suínos. Bom, pessoal, uma forma de controlar, como eu mencionei agora há pouco, as lavagens, uma forma de controlar é submeter as lavagens a uma fervura de 100 graus Celsius por 30 minutos antes de fornecê-las aos suínos. Em muitos países, isso é obrigatório não só para controlar a trichinose, mas para controlar outras doenças, como, por exemplo, a aftosa e a peste suína.
Pessoal, também é de extrema importância a inspeção da carne, né? Porque se durante o abate forem encontradas larvas em uma carcaça, essa carcaça não pode ser destinada ao consumo direto. Então, é uma medida de extrema importância e também, né, se você encontra larvas em uma carcaça, você consegue avisar o produtor que o problema está acontecendo na propriedade dele. Além disso, vocês lembram que os roedores, eles são um importante elo aí na perpetuação da doença, porque eles servem de alimento para inúmeros predadores. Então, uma forma que a gente tem é de controlar os roedores nos locais onde a gente tem criação de suínos. Bom, o que mais, pessoal? Não permitir, né, que os suínos tenham acesso a carcaças de animais mortos, e que eu volto a reiterar os roedores, que eventualmente possam vir a óbito perto dos locais onde os suínos se alojam. É importante que todos os países tenham uma boa regulamentação em relação à inspeção da carne e que, por exemplo, carcaças que tenham sido detectadas larvas de trichinella, que essas larvas sejam destruídas ou por cozimento ou por congelamento. Então, essas larvas não devem, essa carcaça não deve ser utilizada para fornecimento de carne fresca diretamente para a população. E por fim, pessoal, porém não menos importante, eu sei que faz parte dos hábitos da maioria das pessoas, mas não é, sanitariamente falando, não é recomendada a ingestão de carne mal passada, porque não é só a trichinella que é transmitida através de carne mal passada, carne crua. A gente tem uma infinidade de doenças que podem ser transmitidas assim. Então, a trichinella, cisticercose, toxoplasmose, a brucelose, tuberculose, uma série de agentes podem ser transmitidos através da carne crua ou mal passada. Então, é extremamente importante tomar cuidado e começar a se conscientizar disso. Bom, pessoal, aqui mostrando então, né, a lavagem para quem não conhece, quem nunca viu, são aí restos de alimentos que são acondicionados em um grande recipiente e são fornecidos para os suínos. E o ideal é que isso seja evitado, se não houver como evitar, que essa lavagem seja então fervida, que esse alimento seja fervido a 100 graus Celsius antes de ser fornecido para esses suínos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.